A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Ezequiel, um profeta do Senhor. Aqui foi no tempo da tribo de Judá, da cidade de Jerusalém, e as profecias eram direcionadas a eles, Hoje a mensagem é contra os falsos profetas, no capítulo 13. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivestes visão de vaidade e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes: o Senhor disse, sendo que eu não tal falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão: onde está a argamassa com que a cobriste? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor, com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. E derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com argamassa não temperada, e vos direi: já não há parede, nem existem os que a cobriram. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. Dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: ai daquelas que costuram pulseiras mágicas para as mãos e fazem véus enfeitiçados para a cabeça das pessoas, a fim de enganá-las. Porventura enganareis o meu povo para manter a vossa própria vida?
E vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as pessoas que não devem morrer e para guardardes em vida as pessoas que não deviam viver, mentindo assim o meu povo que escuta mentira? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou eu contra as vossas pulseiras, com que vós ali caçais as almas como se fossem pássaros, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que vos caçais como pássaros, e rasgarei os vossos véus, livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado, e saberei que eu sou o Senhor, visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. Pois é, né? Aqui o próprio rei, os príncipes, eles não acreditavam nos verdadeiros profetas, né? Eles não queriam aceitar que eles realmente eram profetas do Senhor, porque eles vinham com profecias, com as profecias verdadeiras, ou seja, as profecias eram a ira de Deus sobrecaindo sobre eles, né? Então eles não queriam acreditar que o mal sobrevinha sobre eles, né? Eles preferiam acreditar que o mal estava vindo sobre eles porque eles pararam de ofertar a deuses estranhos e que haveria paz, que eram os profetas das cidades. Os profetas, os falsos profetas diziam que haveria paz, né, sendo que não haveria paz, mas eles levavam as pessoas a acreditar que haveria paz, né? Ou seja, levava também o povo a pecar, né? Os profetas, os sacerdotes levavam todos a pecarem também. Então, assim, acabava levando o povo junto com ele, né? E o povo acabava ficando dividido. Mas, obviamente, aquele que realmente é o servo do Senhor, que é o filho do Senhor, né? Aquele que realmente tem o Espírito Santo dentro de si, ele sabe distinguir quem é o verdadeiro profeta do Senhor e assim seguiu realmente o verdadeiro profeta, né? Que na época foi tanto Jeremias como Ezequiel, e seguiu para o cativeiro e assim poupou a sua vida, né? E a gente continua aqui com as profecias e a advertência aos anciãos idólatras, né? No capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e abandonai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Veja bem como Deus se refere aos ídolos, né? Os ídolos são o quê? São as imagens. Como ele se refere? Ele se refere a abominações, né? E a gente continua no versículo 7. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel,
que se afastar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço na sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio. Então arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Não tem como servir a dois senhores, né? Se a pessoa realmente segue a outros deuses, né? Se prostra a outros deuses e quer continuar se prostrando a outros deuses e servir ao Deus vivo, não tem condições, né? Deus, ou você segue totalmente a Deus, ou você se curva totalmente a ele, segue os caminhos dele, ou não tem meio termo, né? E a gente continua aqui no versículo 9. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei no meio do meu povo Israel, e levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Jeová. Se eu fiz passar pela terra as feras selvagens e elas a desfilharem de modo que fiquem desolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Mas olha que maravilha que foi aqui, né? Imagina só, Noé, Daniel e Jó. Lembra-se, né? Noé, a arca de Noé, Daniel, da cova dos leões, e Jó, que foi acometido pela lepra, né? Ele foi tentado pelo próprio demônio, mas sempre se manteve nos caminhos do Senhor, né? Imagina só assim ser lembrado por Deus dessa maneira, né? Quão maravilhoso é. E a gente continua no versículo 19. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém para cortar delas homens e feras, mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora. Assim, filhos e filhas, eis que eles virão a vós e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos. Então sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Jeová. Aqui Deus está dando chances e mais chances, né? Dando várias oportunidades para o povo se arrepender, para o povo se voltar para o Senhor.
Mas o povo é obstinado, né? O povo tem a maldade no coração. Ali o povo tá cego pela maldade e, infelizmente, se mantém nesse caminho. Mas alguns se livram, né? Porque Deus também precisa de testemunhas para comprovar que realmente o Senhor cumpriu as suas palavras. Porque se todos ali morressem pela fome, pela peste, pela espada, se nenhum ficasse ali, somente os que são realmente de Deus poderiam duvidar, falar, mas você é um servo de Deus, você é um seguidor. Aliás, naquela época não sei nem se existia a palavra servo, se eles mas era um seguidor, né? Mas você é servo, né? Você é um servo de Deus, você é um seguidor do Deus vivo. Você, obviamente, vai confirmar o que realmente isso aconteceu, né? Eu queria ver alguém de lá que realmente passou por tudo isso para dizer que realmente aconteceu, que era contra ele e dizer que isso aconteceu. E por isso que há as testemunhas, né? As testemunhas que eram contra o Senhor, sim, eles realmente eram contra o Senhor, né? Eles preferiram continuar com sacrifícios aos deuses estranhos, profanando o santuário do Senhor. Eles preferiram continuar queimando seus filhos a deuses estranhos, a cultuar o sol, por exemplo, né? Eles preferiram continuar com suas maldades. Eles falaram literalmente isso. Eles preferiram continuar com as profanações, com as abominações. E eles eram, ou seja, se preferiram, então realmente eram contra o Senhor, o Deus vivo, né? E alguns escaparam exatamente para serem testemunhas da força do Senhor. Falou, não, ele falou que iria fazer isso, que tudo estava acontecendo porque nós blasfemamos contra o Senhor, nós erramos contra o Senhor e ele iria fazer isso. E realmente aconteceu, ele fez tudo isso, né? E hoje eu entendo, realmente eu fiz errado, eu não deveria ter feito isso. Se eu tivesse feito certo, não teria acontecido isso. Se nós todos tivéssemos andados no caminho do Senhor, não teria acontecido isso. Mas o bom é que a gente sabe que depois todas as cidades serão restauradas, né? E ali será todo um povo de Deus, né? Todo o povo ali será somente os servos de Deus ali, né? Será uma nova nação, vamos dizer assim, uma nova nação do Senhor ali, vai ser maravilhoso. Aí sim, a gente sabe disso aqui, mas o melhor ainda que a gente sabe é que vai ter ainda essa nação, que vai ser o reino dos céus, né? Que Deus, ele está nos preparando para isso. Quando ele nos ensina a palavra dele, é para a gente viver aqui sob os ensinamentos dele, para a gente aprender como vai ser viver lá no reino dos céus. Embora lá no reino dos céus, lá não vai ter, por exemplo, não vai ter lei, porque lá não vai haver pecado. Então, a lei só existe por causa do pecado. A lei existe para quê? Para gente ter a noção do que é certo e do que é errado. Mas lá para a gente ter a noção do pecado, né? A lei só existe para evitar o erro, para evitar o pecado, para evitar, para ter uma boa convivência, né? Mas lá não vai precisar de lei exatamente porque não haverá pecado. Então, lá não vai precisar da lei não vai precisar dizer que é proibido matar, porque ninguém vai querer matar, só vai ter bondade. A morte, ela vem do pecado, ela vem da maldade, ela vem da maldade que vem do coração. E lá não vai ter maldade, né? Lá vai ser só o bem, só vai ser a presença de Deus. Ninguém vai ter a ausência de Deus lá, né? Todos terão a presença de Deus no coração. Então vai ser só maravilhas, vai ser só bênçãos, né? Vai ser só tranquilidade, só paz e amor, como dizem, né? Aí sim, lá a nossa preparação aqui é uma prova. Aqui é uma prova, na Terra é uma prova para saber se a gente realmente segue os caminhos do Senhor, se a gente realmente ama o Senhor, se a gente realmente é obediente, porque não é por merecimento, porque não merecemos, não somos dignos, né? Mas Ele nos amou primeiro.
embora temos todos esses defeitos, né? Mas Ele nos ama, Ele nos criou para sermos suas companhias. E Ele quer, embora o mal surgiu, né? Um arcanjo acabou se afastando de Deus. Com isso, quando se afastou de Deus, aí o que acontece quando se afasta de Deus? Surge o mal. O mal apareceu em seu coração, com isso veio a inveja e com isso entrou o pecado. Quando entrou o pecado, entrou a morte. Então, agora Deus está dando a oportunidade de voltar a ser como tudo era, como tudo foi feito, né? De voltar a ser do início. E a gente está lutando aqui, a gente está sendo provado aqui para saber quem realmente vai ser, quem realmente vai viver com Ele lá, né? Essa é a prova aqui. Ele esquadrinha o coração da pessoa. Não vai ser sua atitude, não vai ser seu caráter, não vai ser sua índole, porque isso nasce com a pessoa, sim, isso é da pessoa, mas é o coração que vai mandar, porque Deus esquadrinha o coração. É o sentimento que está lá dentro do coração que Deus vai estudar e vai saber se realmente lá no fundo o sentimento é bom ou ruim. Se esse sentimento for bom, e aliás, mesmo que esse sentimento seja ruim, mas se a pessoa que tiver vontade de mudar esse sentimento e buscar a Deus, porque Deus é capaz de mudar, e buscar a Deus, entregar para Ele e pedir para que Ele mude, com o coração aberto, Deus pode mudar e sim, essa pessoa pode alcançar a glória do Senhor, porque Deus pode fazer tudo. Para Ele nada é impossível, basta autorizar que Ele faça, basta autorizar que Ele entre em sua vida. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigada por tuas palavras, pelos teus ensinamentos, Pai. Obrigada por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, continue, Pai, nos guiando, continue nos abençoando, continue nos ensinando, Pai. Continue sempre perto de nós, Pai. Não permite que nos afastemos de Ti, Senhor. Necessitamos cada vez mais de Ti, de Tua presença, de Tua palavra, de Tua sabedoria, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque na vida dela, Senhor. Arranque esse mal que está dentro desse coração, Pai. Arranque essa mágoa, essa angústia, Pai. Arranque essa solidão, Senhor. Enche esse coração com a Tua unção, Pai. Enche esse coração com o Teu amor, Senhor. Derrama o Teu poder, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dessa pessoa, Pai. Toque em sua vida, toque em sua saúde, Pai. Toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida emocional, Pai. Toque em seu espírito, traga para perto de Ti, em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, proteja-os de todo mal, Pai. Traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, de Tua presença, Pai. Necessitamos cada vez mais de aprendizado, Pai. Necessitamos cada vez mais de Tua unção, de Tua direção, Pai. Capacite-nos cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus o abençoe.